Como esta oração atrai a presença de Deus para seu lar e transforma o seu lar em bênçãos e paz. Há lares onde o silêncio grita, onde as paredes guardam lembranças de palavras que feriram mais do que deveriam, e o ar parece carregado de um peso invisível. Talvez você sinta isso no seu lar, uma inquietação constante, uma ausência que não se explica, um vazio que nem mesmo as risadas conseguem preencher. É como se algo tivesse se afastado, como se a presença de Deus tivesse sido empurrada lentamente para fora, até que restasse apenas o eco da rotina, o cansaço e a distância entre os corações. Mas há uma verdade que o inimigo tenta esconder. Deus nunca abandona uma casa que o chama de volta. A presença dele pode ter sido abafada por discussões, distrações ou frieza espiritual, mas ela ainda espera ser convidada a entrar novamente. Porque a presença de Deus não é um sentimento, é uma realidade que muda o ambiente. Quando ele entra, o lar se transforma. A luz penetra onde havia trevas, a paz ocupa o lugar do medo, e o amor volta a fluir entre aqueles que um dia se perderam dentro do próprio lar. Você já percebeu como é diferente estar em um ambiente onde Deus habita? Há algo no ar, uma serenidade inexplicável, uma sensação de que, mesmo sem palavras, tudo está em ordem. É isso que o Espírito Santo faz quando encontra espaço. Ele reorganiza o invisível, restaura o que foi quebrado e faz da sua casa um reflexo do céu. E é sobre isso que esta mensagem fala, sobre a oração que não apenas pede bênçãos, mas que atrai a presença de Deus para o seu lar e o transforma em um santuário de paz. Muitos acreditam que orar é apenas falar com Deus, mas há orações que fazem o próprio Deus habitar. Palavras que têm o poder de convidar a glória divina para dentro das nossas paredes. É como se cada frase fosse uma chave, abrindo portas espirituais, permitindo que o Espírito Santo caminhe pelos cômodos e toque cada vida da família. Essa oração não vem do medo nem do desespero, mas da fé. Da certeza de que onde há um coração quebrantado e uma voz sincera clamando, ali o céu se inclina. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há algo que Deus quer restaurar no seu lar. Ele viu suas lágrimas. Ele conhece as noites em que você orou em silêncio, pedindo que a paz voltasse a reinar. E hoje ele te diz: eu quero entrar, quero estar aí, no meio da sua casa, para transformar o que parecia perdido. O que o inimigo tentou usar para dividir, Deus vai usar para unir. O que foi ferido, ele vai curar. O que estava vazio, ele vai encher de propósito e amor. O Senhor está à porta, batendo, e tudo o que ele espera é um convite, uma oração sincera, capaz de abrir o coração da família e dizer: Deus habita aqui novamente. Porque quando ele entra, as tempestades cessam, o ambiente muda e o lar volta a ser um abrigo de descanso. E talvez, ao ouvir esta mensagem, o Espírito Santo já esteja tocando o seu coração, preparando o terreno para o milagre que está prestes a acontecer. Esta é a jornada que começa agora, uma jornada de restauração, de reconciliação e de reencontro com a presença divina. A cada palavra, a cada oração, o seu lar será envolvido por uma atmosfera celestial. Porque Deus não apenas visita, ele habita onde é bem-vindo. E quando ele habita, a paz se torna permanente, a harmonia se renova e o amor é restaurado em sua forma mais pura. Hoje você vai aprender a orar de um modo que não apenas muda situações, mas muda o ambiente. Esta é a oração que transforma paredes em altares e silêncio em adoração. Se você abrir o coração, Deus vai entrar. E quando ele entra, tudo muda. Quando a paz deixa o lar. Tudo começa de forma sutil. Um dia, há risadas à mesa, orações antes de dormir, abraços sinceros que carregam amor e gratidão. Mas pouco a pouco, algo muda. O tempo se torna curto, as conversas rareiam, o olhar se desvia. As orações se tornam rápidas, frias, automáticas. A presença de Deus, que antes parecia tão viva dentro do lar, começa a se tornar uma lembrança distante. E quando a paz vai embora, não é com barulho, é com silêncio. Um silêncio pesado,
que revela a ausência do sagrado. Quando a paz deixa uma casa, o ambiente muda, as palavras passam a ferir, os gestos se tornam duros, o coração se fecha. O lar, que foi criado para ser um refúgio, transforma-se em um campo de tensão. E mesmo quem tenta fingir que está tudo bem, sente no fundo da alma que algo está errado. Porque quando a presença de Deus se distancia, o ser humano perde o equilíbrio e o lar perde o sentido. É nesse ponto que o inimigo encontra espaço. Ele não precisa de portas escancaradas, basta uma fresta. Uma discussão não resolvida, uma mágoa não perdoada, um cansaço espiritual não tratado. Aos poucos ele planta a semente da divisão e o amor começa a ser substituído por indiferença. O lar, antes cheio de risos, torna-se silencioso, e a alegria que era constante passa a ser lembrança. Mas Deus nunca se ausenta por completo. Mesmo quando parece distante, Ele observa. Mesmo quando não é convidado, Ele espera. Há sinais claros de quando a paz deixou uma casa. São pequenos, mas profundos. O ambiente parece pesado, como se o ar não circulasse. Há irritação sem motivo, ansiedade ao acordar, dificuldade em descansar. As coisas dão certo lá fora, mas dentro de casa, tudo parece desandar. É o indício de que algo espiritual precisa ser restaurado, porque o lar é mais do que paredes, é um altar. E quando o altar é negligenciado, a chama se apaga. A Bíblia diz em Provérbios 24:3 que com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Isso significa que não é o dinheiro, nem o conforto, nem a aparência que mantém o lar firme. É a presença de Deus. É a sabedoria que vem do alto, que guia os passos e traz discernimento. Sem ela, o lar pode até ter estrutura, mas não tem base. Pode ter beleza, mas não tem paz. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo esteja te mostrando algo. Um relacionamento que precisa ser curado, um perdão que precisa ser liberado, uma oração que precisa ser retomada. Porque é assim que a restauração começa, com reconhecimento. Quando o coração admite, Senhor, a Tua presença tem feito falta aqui, o céu se abre. O primeiro passo para ver a presença de Deus voltar ao seu lar é reconhecer que ela se afastou. Não por falta de amor divino, mas por falta de espaço humano. Deus não invade, Ele é convidado. Ele espera que você perceba, que você sinta, que você chame. E quando você o faz com sinceridade, Ele não demora. Ele entra. E onde Ele entra, a paz retorna. Por isso, este é o momento de olhar ao redor e perguntar a si mesmo: o que mudou no meu lar desde que a presença de Deus se calou? Porque aquilo que se identifica pode ser transformado, e o que é entregue a Deus pode ser restaurado. A batalha invisível pelo seu lar. A maioria das pessoas acredita que as lutas mais difíceis da vida acontecem fora de casa, no trabalho, nas ruas, nas provações do dia a dia. Mas a verdade espiritual é outra. A batalha mais intensa acontece dentro das paredes do lar. É ali que o inimigo mais deseja agir, porque é ali que o plano de Deus começa. A família é o primeiro altar que o Senhor estabeleceu na terra, e é justamente por isso que o inimigo tenta destruí-la com tanta sutileza. Ele sabe que se conseguir desestabilizar o lar, pode abalar a fé, a comunhão e a paz. Essa batalha é silenciosa, mas real. Ela não se trava com armas visíveis, mas com atitudes, palavras e sentimentos. A cada vez que a paciência se perde, que o perdão é adiado, que o orgulho vence o amor, uma brecha espiritual se abre. E o inimigo entra sem ser notado, instalando a confusão, o medo e a divisão. É como uma infiltração invisível que, com o tempo, enfraquece os alicerces do lar. Tudo começa pequeno, mas se não for tratado espiritualmente, transforma-se em destruição. Efésios 6:12 nos lembra: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que significa que, muitas vezes, o problema não é a pessoa com quem você discute,
mas o espírito que age para causar discórdia. Por isso é preciso discernir. Há guerras que não se vencem com argumentos, mas com oração. Há situações que não se resolvem com razão, mas com joelhos no chão. O inimigo tenta fazer com que o lar se torne um campo de ruídos, barulhos, distrações, discussões, tudo o que possa calar a voz de Deus. Ele quer transformar o lar, que deveria ser um refúgio, em um ambiente de exaustão espiritual. Mas Deus te trouxe até aqui para abrir os teus olhos e mostrar que você pode tomar autoridade sobre a atmosfera da sua casa. Porque a presença de Deus não divide espaço com a desordem. Quando o Espírito Santo é entronizado, o inimigo perde o território. Existem momentos em que parece que a casa inteira respira tensão. Qualquer palavra soa como provocação. Qualquer olhar desperta irritação. Isso não é natural, é espiritual. E se é espiritual, só pode ser vencido com armas espirituais. A oração, a adoração, a leitura da palavra e a comunhão são as armas que devolvem ao lar a sua essência divina. Quando você ora, não está apenas falando com Deus. Está expulsando o caos, restaurando a paz, reafirmando que sua casa tem dono. O inimigo pode tentar tocar em tudo, menos naquilo que é guardado pela presença de Deus. E quando um lar se levanta em oração, ele se torna território sagrado. Nenhuma força contrária pode permanecer onde há fé ativa. Nenhuma maldição resiste quando a voz do justo clama. O diabo teme o som da oração, porque cada palavra dita em fé é uma espada espiritual. É por isso que ele tenta calar a sua oração, distrair sua mente e te convencer de que nada muda. Mas o Espírito Santo está te lembrando agora. Há poder quando você ora dentro da sua casa. Não importa se é na sala, no quarto, na cozinha. Cada palavra dita com fé é um decreto espiritual. Deus ouve, anjos se movem e o ambiente começa a ser purificado. A batalha invisível pode ser real, mas o poder de Deus é maior. E quando a presença dele entra, as trevas perdem a força. O que hoje parece uma luta constante pode se transformar em testemunho. O que o inimigo tentou destruir, Deus vai reconstruir diante dos seus olhos. A paz que foi roubada, ele vai devolver multiplicada. E o seu lar, que tem sido campo de batalha, se tornará um altar de vitória. O segredo da atmosfera. Toda casa carrega uma atmosfera, algo que não se vê, mas que se sente. Você percebe quando entra em um ambiente onde há leveza, alegria e tranquilidade. Assim como também percebe quando há peso, tensão e cansaço. Isso acontece porque o lar não é apenas um espaço físico, é um espaço espiritual. A atmosfera que reina dentro dele reflete o que está sendo alimentado no invisível. Oração ou murmuração, fé ou medo, perdão ou ressentimento. O lar é como um espelho da alma de quem o habita. Deus criou o lar para ser um lugar de descanso da alma. É no lar que o Espírito Santo deseja repousar, ministrar, consolar, restaurar. Quando há adoração, gratidão e amor, a atmosfera se torna o ambiente favorito de Deus. Mas quando há discussões constantes, ingratidão e frieza espiritual, o ar parece denso, o ambiente pesa e até o descanso se torna difícil. O inimigo sabe disso e tenta, de todas as formas, contaminar a atmosfera do lar com palavras negativas, distrações e desânimo. Ele quer que o ambiente perca a presença divina, porque um lar sem presença é um lar vulnerável. Mas há um segredo que poucos entendem. A atmosfera do lar muda quando alguém decide trazer Deus de volta para dentro dele. Quando alguém se levanta e diz, Senhor, este lugar é teu. O ambiente responde. O ar muda, o clima muda, a paz retorna. A presença de Deus não é uma ideia distante, ela é viva, palpável, real. Quando você ora e declara a palavra de Deus sobre sua casa, o próprio céu se manifesta naquele ambiente. A Bíblia diz que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Isso significa que onde o Espírito entra, o peso sai. Onde ele habita, o medo se desfaz. Onde ele é bem-vindo, a escuridão se dissipa. Você pode sentir quando Deus está em um ambiente. A calma, a esperança,
Há um amor que envolve tudo. O lar passa a respirar a presença de Deus. O segredo da atmosfera está nas pequenas coisas que parecem insignificantes. Nas palavras que você fala ao acordar, na música que toca durante o dia, na forma como você reage aos conflitos. Cada escolha é uma semente espiritual. A gratidão atrai o céu. A murmuração abre espaço para o caos. O perdão traz cura. O rancor atrai escuridão. Tudo o que você cultiva no invisível se manifesta no visível. Quando o Espírito Santo encontra liberdade para agir dentro de um lar, ele transforma tudo à sua volta. A tensão vira leveza, a confusão se torna ordem e a tristeza se transforma em consolo. As conversas ganham ternura, o olhar volta a ser afetuoso e até o silêncio se torna cheio da presença de Deus. Porque quando ele está presente, até o silêncio fala. Muitos tentam mudar o lar trocando os móveis, as cores das paredes ou as rotinas. Mas a verdadeira mudança acontece quando se troca a atmosfera. Quando o lar deixa de ser um campo de queixas e se torna um altar de adoração. Quando, em vez de palavras de ira, há palavras de fé. Quando, em vez de reclamação, há oração. Você pode mudar a atmosfera do seu lar hoje. Não precisa de muito, apenas de um coração disposto a clamar. Fale o nome de Jesus dentro da sua casa. Declare paz. Peça que o Espírito Santo habite cada cômodo. Se houver lágrimas, que elas sejam sementes. Se houver silêncio, que ele seja espaço para a voz de Deus. Porque quando a presença do Altíssimo entra, até o ar parece respirar graça. É esse o segredo da atmosfera. Ela obedece à voz que a domina. E quando é a voz de Deus que ecoa, a paz se instala e o lar se torna morada da presença divina. A oração que abre as portas do céu. Há orações que tocam o coração de Deus e há orações que abrem o céu inteiro sobre um lar. A diferença não está nas palavras escolhidas, mas na intenção do coração. A oração que atrai a presença divina não é feita para impressionar, mas para convidar. Ela nasce da sede por Deus, da vontade sincera de que Ele esteja presente em cada canto da casa, em cada conversa, em cada respiração. É uma oração que transforma paredes em altares e corações em moradas do Espírito Santo. Quando alguém ora de verdade, o ambiente responde. Há uma mudança sutil, quase imperceptível aos olhos, mas profunda no espírito. É como se a atmosfera se tornasse mais leve, mais viva, mais pura. Essa oração não é uma repetição mecânica, mas uma entrega. Ela diz, Senhor, este lar é teu, entra e faz morada. E quando Deus é convidado com sinceridade, Ele nunca recusa. Ele entra, e com Ele vem a paz, a harmonia e a bênção que o mundo não pode dar. A Bíblia revela que as orações sinceras sobem como incenso diante do trono de Deus. E quando o incenso da fé sobe, o perfume da presença desce. É um movimento divino, invisível, mas real. Deus responde à voz que o chama com verdade. E a oração que abre as portas do céu é aquela que não busca apenas solução, mas comunhão. É a oração que não pede apenas livramento, mas presença. Muitos oram apenas quando algo dá errado, como se Deus fosse um socorro de emergência. Mas a oração que muda um lar é aquela que acontece mesmo quando tudo está bem, porque ela não é movida pela necessidade, mas pela devoção. É uma conversa íntima, constante, viva. É o diálogo entre o Criador e os seus filhos, e esse diálogo enche a casa de luz. Imagine o seu lar como uma casa com janelas espirituais. Cada oração abre uma delas. Quando você ora pela manhã, uma janela se abre. Quando você agradece durante o dia, outra janela se escancara. Quando você intercede pela sua família, as cortinas do céu se movem e a luz divina entra. Quanto mais você ora, mais o céu encontra caminho até você. Até que, de repente, o lar inteiro é inundado pela presença de Deus, e tudo o que era sombra se dissipa. Essa é a oração que abre o céu, aquela que nasce do arrependimento e floresce na adoração. Aquela que não apenas pede, mas se rende. Aquela que não exige respostas, mas oferece o coração.
Jesus disse em João 14:23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Essa é a promessa que transforma qualquer lar em santuário. Quando você se ajoelha e ora dessa forma, o Espírito Santo não apenas te visita, ele se estabelece. Ele caminha pelos cômodos, limpa as feridas invisíveis, restaura o que estava quebrado. Ele coloca ordem onde havia confusão, acalma o que estava agitado, cura o que estava doente. A presença de Deus se torna perceptível, e até quem entra em sua casa sente algo diferente, mesmo sem entender. A oração que abre o céu não é feita com pressa, ela é feita com entrega. Ela é feita quando a alma se dobra, quando o orgulho se cala e quando o amor fala mais alto. É a oração que reconhece: sem ti nada sou. Sem tua presença, este lar é apenas um abrigo de paredes vazias. É quando o coração se rende que o céu se abre. E talvez este seja o momento de abrir o céu sobre a sua casa. Feche os olhos por um instante e imagine a presença de Deus descendo sobre o seu lar como uma luz suave, tocando cada parede, cada objeto, cada pessoa. Essa luz é real. Ela é o reflexo da presença divina que responde ao clamor sincero. E quando ela entra, o céu se torna endereço, e o lar, morada do Altíssimo. Como orar para que Deus habite em seu lar? Orar para que Deus habite em seu lar é muito mais do que fazer um pedido. É construir um altar. É preparar um espaço físico e espiritual onde o Espírito Santo se sinta à vontade para permanecer. Há casas onde ele passa e há casas onde ele fica. O que determina isso não é a aparência nem a grandeza, mas a entrega. Quando um lar se consagra em oração, ele se torna território de Deus e a presença divina passa a reger tudo o que acontece dentro dele. O primeiro passo é o silêncio. O silêncio não dá ausência, mas dá preparação. Antes de orar, desligue o ruído do mundo, o barulho da pressa, da preocupação, do medo. Feche as distrações e abra o coração. Deus fala quando a alma se aquieta. Ele se manifesta quando o coração decide ouvir. Então escolha um momento do dia, mesmo que breve, para consagrar sua casa com silêncio e reverência. A presença de Deus não se impõe. Ela se revela a quem a busca com sinceridade. Depois declare a palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa. A Bíblia é viva e quando é proclamada, a atmosfera muda. Leia salmos que invocam a proteção e o domínio divino sobre o lar, como o Salmo 91, o Salmo 121 e o Salmo 127. Cada versículo pronunciado é como uma espada espiritual que corta o medo e afirma o senhorio de Cristo. Quando você declara, "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", você está erguendo uma muralha espiritual em volta da sua família. Em seguida, consagre cada canto da sua casa. Caminhe pelos cômodos e ore. Toque nas portas, nas janelas, nos móveis e diga, "Senhor, que tua presença encha este lugar." Se desejar, unja os batentes com azeite, representando a consagração do lar ao Espírito Santo. É um gesto simbólico, mas poderoso, porque o que é entregue a Deus se torna sagrado. E onde há consagração, há habitação divina. Peça a Deus que revele o que precisa ser removido. Às vezes a presença dele não permanece não porque ele não queira, mas porque há coisas que bloqueiam a manifestação do Espírito. Podem ser objetos ligados a práticas espirituais contrárias à fé, palavras lançadas em ira, ou até hábitos que alimentam o pecado. Quando o Espírito Santo habita, ele limpa. Ele purifica o ambiente, não para condenar, mas para libertar. Depois, transforme a oração em rotina. A presença de Deus se fortalece onde há constância. Ore em família. Ore sozinho. Ore de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Crie o hábito de falar com Deus como quem conversa com um amigo que mora na mesma casa. Quanto mais você ora, mais o ambiente se molda à voz divina, até que a casa inteira se torne um santuário e cada gesto um ato de adoração. E quando orar, não peça apenas bênçãos materiais,
Peça a presença, porque onde a presença está, o resto vem. Onde Deus habita, há provisão, há saúde, há proteção, há alegria. Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a base da oração que convida Deus a permanecer. Não existe oração perfeita, existe coração sincero. Não existe fórmula, existe fé. Fale com Ele com verdade, com amor, com reverência. Peça que Ele entre, que Ele fique, que Ele transforme. E creia. Quando a presença de Deus entra em uma casa, tudo o que é denso se torna leve. Tudo o que era desordem se organiza. Tudo o que era dor se converte em testemunho. Hoje, Deus te convida a transformar o seu lar em um altar. Um lugar onde Ele é bem-vindo, onde o Espírito Santo encontra repouso, onde o amor floresce e a paz reina. Quando você ora dessa forma, o céu se muda para dentro da sua casa. E o que antes era apenas um endereço na terra, se torna parte do reino de Deus. Sinais de que a presença de Deus entrou em seu lar. Quando a presença de Deus entra em um lar, não é preciso anunciá-la. Ela se manifesta. O ambiente muda, a atmosfera se transforma e algo dentro de você sabe que o céu tocou a terra. As pessoas passam a sentir uma paz que não tem explicação humana, uma calma que não depende das circunstâncias. A presença divina não é vista, mas é sentida em cada detalhe. Ela se revela na forma como as palavras são ditas, no modo como os corações reagem e até na maneira como o tempo dentro de casa parece fluir. O primeiro sinal é a paz que invade o ambiente. Não uma paz passageira, mas uma serenidade profunda, constante, que não se abala diante de más notícias ou preocupações. É a paz de Filipenses 4:7, que excede todo o entendimento e guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem porque tudo está resolvido, mas porque o coração confia que Deus está presente e cuidando de tudo. O segundo sinal é a harmonia restaurada. Discussões que antes eram frequentes começam a perder força. As palavras duras são substituídas por gestos de perdão e reconciliação. O Espírito Santo atua como um bálsamo entre os corações, dissolvendo rancores antigos e abrindo espaço para o diálogo. De repente, há risadas onde antes havia silêncio, há união onde antes havia distância. É como se as paredes, cansadas de ouvir brigas, agora testemunhassem reconciliação. Outro sinal é a mudança na atmosfera espiritual. O ambiente físico parece diferente, mesmo sem que nada tenha sido alterado. As pessoas comentam: aqui tem algo diferente, sem saber explicar o quê. É o reflexo da presença divina, que purifica o espaço e faz com que até o ar pareça mais leve. A opressão espiritual dá lugar à liberdade, e a tristeza perde espaço para a esperança. Onde antes havia medo, agora há descanso. O quarto sinal é o despertar espiritual da família. A oração volta a ser prazer e não obrigação. A Bíblia deixa de ser um livro esquecido e passa a ser alimento diário. As crianças começam a falar sobre Deus. Os pais voltam a agradecer antes das refeições. E o nome de Jesus passa a ser ouvido naturalmente no dia a dia. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo restaurando o altar familiar, reacendendo a chama da fé que o tempo tentou apagar. Há também sinais sutis, mas profundos. A casa passa a ser um lugar onde as pessoas gostam de estar. O descanso se torna real, o sono é tranquilo e até as preocupações parecem menores. O ambiente se torna acolhedor, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Os visitantes percebem e dizem: aqui eu sinto paz. E você sabe, no fundo da alma, que não é sobre a decoração, mas sobre a presença. Quando Deus entra em um lar, até os detalhes se alinham. As portas que estavam fechadas se abrem, não por coincidência, mas por consequência. O favor divino se manifesta. As finanças se estabilizam, os relacionamentos se fortalecem e as decisões ganham clareza. Porque onde Deus habita, há ordem, e onde há ordem, há prosperidade.
Mas talvez o sinal mais bonito de todos seja a alegria constante, aquela que não depende de circunstâncias. É a alegria de saber que Deus está ali, todos os dias, em cada canto, em cada gesto simples. É a certeza de que, mesmo que o mundo lá fora esteja em caos, o seu lar é um refúgio. Essa é a marca de uma casa habitada pela presença divina. Ela se torna um farol no meio da escuridão. Quando esses sinais começam a se manifestar, é a confirmação de que o Espírito Santo encontrou morada. Ele entrou, e onde ele entra, o impossível se torna possível. É a prova viva de que sua oração não foi em vão. O céu ouviu, e agora habita sob o seu teto. A transformação da família. Quando a presença de Deus se estabelece dentro de um lar, a transformação não acontece apenas no ambiente, mas nos corações. É como se o Espírito Santo tocasse cada membro da família de maneira única, despertando o que estava adormecido, curando o que estava ferido e reerguendo o que parecia perdido. O amor que antes era frágil se torna firme. O respeito, que havia se desgastado, volta a florescer. E o lar, que antes era apenas abrigo, se torna um lugar de cura, restauração e comunhão. Tudo começa de forma quase imperceptível. Pequenas atitudes mudam. Um pai que antes falava com impaciência, agora fala com ternura. Uma mãe que carregava o peso do desânimo volta a cantar enquanto realiza as tarefas do dia. Os filhos, antes dispersos, se aproximam novamente. O ambiente que antes parecia carregado agora transborda leveza. Não há explicação lógica. É a presença de Deus moldando comportamentos, restaurando afetos e devolvendo o sentido à convivência. A palavra de Deus diz em Josué 24:15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando essa verdade se torna oração viva dentro de um lar, algo muda nas estruturas invisíveis da família. Deus começa a alinhar o que estava desalinhado, a unir o que estava distante, a restaurar o que foi quebrado. O lar passa a ter um novo ritmo, o ritmo da graça. E o Espírito Santo, com paciência divina, ensina cada coração a amar de novo, a perdoar, a compreender. O perdão é um dos primeiros frutos dessa transformação. Velhas feridas são curadas, mágoas antigas perdem força. O Espírito de Deus sussurra ao coração: perdoa, como eu te perdoei. E quando o perdão é liberado, a liberdade entra. O peso sai, o amor flui, o lar volta a respirar. O inimigo perde espaço, porque o perdão é uma das maiores armas espirituais que existem. Onde há perdão, o mal não encontra morada. Outro sinal da transformação é o retorno da comunhão familiar. As refeições voltam a ser momentos de conversa e gratidão. O tempo juntos deixa de ser uma obrigação e se torna prazer. Há risos sinceros, abraços demorados, orações compartilhadas. É como se o Espírito Santo restaurasse não apenas as emoções, mas também os laços. O lar se transforma em uma escola de amor, onde cada dia é uma nova oportunidade de praticar a graça. A transformação espiritual da família também gera transformação prática. Os hábitos mudam, as prioridades são reorganizadas. O que antes era motivo de conflito passa a ser tratado com sabedoria e oração. A casa que antes ecoava discussões, agora ecoa louvor. Os problemas podem continuar existindo, mas não reinam mais, porque agora quem reina é Cristo. E quando uma família é transformada pela presença de Deus, ela se torna um testemunho vivo. Pessoas de fora percebem. Vizinhos, amigos, parentes notam algo diferente. Querem entender o motivo da paz, da harmonia, da força. E então o milagre se expande. O que começou em um lar se torna exemplo para outros. A luz que acendeu dentro de casa começa a iluminar outros lares. Essa é a vontade de Deus. Que cada família seja um reflexo do céu. Que o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja o mesmo amor que une marido e esposa, pais e filhos. Quando o lar é tomado pela presença divina, ele se torna uma extensão do reino de Deus na terra. É ali que os milagres acontecem em silêncio. É ali que a fé se renova diariamente.
É ali que o céu escolhe permanecer, quando a presença permanece. A presença de Deus não vem para visitar, mas para habitar. No entanto, muitos experimentam a presença divina apenas por momentos, sentem a paz durante a oração, percebem a leveza no ambiente, mas depois de alguns dias, tudo parece voltar ao normal. Isso acontece porque a presença de Deus não se mantém apenas com emoção, mas com comunhão. Ele não permanece onde não há constância. É preciso cultivar a presença, como quem cuida de uma chama, alimentando-a todos os dias com amor, reverência e fé. Quando a presença de Deus permanece, o lar vive em equilíbrio espiritual. A oração deixa de ser uma prática ocasional e passa a ser o alicerce da rotina. A adoração se torna natural e a gratidão, um idioma falado diariamente. É como se a casa respirasse o próprio Espírito de Deus. A Bíblia diz em Salmos 22:3 que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que quando há adoração, ele se estabelece. E quando ele se estabelece, nada é capaz de expulsá-lo. Manter a presença de Deus é um ato de vigilância espiritual. Assim como cuidamos da limpeza de uma casa física, devemos cuidar da pureza do lar espiritual. Palavras negativas, murmurações e discussões desnecessárias podem apagar a chama da presença divina, mas palavras de fé, louvor e perdão a fortalecem. É uma escolha diária. Cada gesto de bondade, cada ato de compaixão, cada oração silenciosa mantém o altar aceso. É nesse ponto que muitos erram. Buscam a presença de Deus apenas quando a dor aperta, mas esquecem de cultivá-la quando tudo está bem. O verdadeiro relacionamento com Deus é diário, íntimo, constante. É nas pequenas atitudes que ele encontra morada, em agradecer pelo novo dia, em orar antes de uma decisão, em colocar cada conversa diante dele. Assim o lar se torna terreno sagrado, onde cada detalhe é consagrado ao Senhor. Quando a presença de Deus permanece, até as provações mudam de forma. Elas não desaparecem, mas são enfrentadas com sabedoria e serenidade. O desespero é substituído pela confiança e o medo pela fé. A casa que vive sob a presença divina não está imune às tempestades, mas possui um abrigo inabalável. O vento pode soprar, mas a estrutura não cai, porque o fundamento é Cristo. A constância da presença também transforma o modo como a família enxerga a vida. As prioridades se realinham. O foco deixa de ser o acúmulo e passa a ser o propósito. As pessoas dentro de casa passam a valorizar mais o tempo juntos, a oração em unidade, o amor em ação. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de essência. Deus se torna o centro e tudo o mais se harmoniza em volta dele. O Espírito Santo ama permanecer onde há gratidão. Por isso, um lar que constantemente agradece se torna um lar onde o céu repousa. Gratidão é o som que atrai a presença de Deus. Quando você agradece, mesmo em meio à dificuldade, o Espírito de Deus se manifesta. E quanto mais você o reconhece, mais ele se faz presente. É um ciclo santo. O coração grato atrai a presença, e a presença multiplica a gratidão. Por isso, se o seu lar já foi tocado pela presença de Deus, não permita que ela se torne memória. Mantenha-a viva. Ore juntos, adore juntos, sorria juntos. Fale sobre o que Deus tem feito. Relembre os milagres. Testemunhe. Ensine os filhos a reconhecerem a presença, e quando o inimigo tentar plantar o desânimo, resista com fé e louvor. Diga com autoridade: nesta casa, o Senhor habita. E onde ele habita, o mal não tem poder. Quando a presença permanece, o lar se torna um farol. As pessoas que entrarem sentirão paz, mesmo sem entender. A casa se tornará um santuário, onde o Espírito Santo repousa, e cada dia será marcado por bênçãos silenciosas e milagres constantes. Porque Deus não apenas visita corações e lares, ele habita onde é amado, lembrado e exaltado. Oração profética pelo seu lar. Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, hoje eu ergo a minha voz e o meu coração em favor deste lar.
Que a tua presença desça agora como luz sobre cada parede, cada cômodo, cada coração que habita aqui. Que o teu Espírito Santo encha este lugar de paz e que tudo o que não vem de ti seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que esta casa pertence a ti e que nenhuma força contrária prevalecerá contra ela. Pai, entra neste lar, como entrou na casa de Zaqueu, e transforma tudo o que precisa ser mudado. Se houver feridas, cura. Se houver desentendimentos, reconcilia. Se houver medo, lança fora com teu perfeito amor. Se houver escuridão, acende a tua luz. Se houver ausência, preenche com tua presença. Que este lar seja território sagrado, onde o inimigo não possa permanecer, onde o mal não encontre abrigo e onde a tua glória tenha livre acesso. Senhor, toca as famílias que estão ouvindo esta oração. Que cada lar seja visitado por tua presença agora. Passa pelas portas, atravessa os corredores, toca os corações. Que a tua paz se estabeleça como um escudo invisível. Que o teu Espírito Santo repouse sobre cada pessoa e que até o ar seja purificado pela tua presença. Que tudo o que era confusão se torne entendimento. Tudo o que era peso se torne leveza. E tudo o que era tristeza se transforme em alegria. Deus, consagro este lar em teu nome. Declaro que esta casa não pertence ao medo, nem à discórdia, nem à angústia. Ela pertence ao Senhor dos Exércitos, ao Príncipe da Paz, ao Espírito que traz vida e restauração. Coloca anjos em cada canto, Senhor, guardando as entradas e as saídas. Que cada visita que aqui entrar sinta a tua presença antes mesmo de ouvir uma palavra. Que este lar seja um farol de fé, um refúgio para os cansados, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Senhor, que as orações feitas neste lugar subam como incenso agradável ao teu trono. Que cada clamor encontre resposta, que cada lágrima seja semente de milagres. Que o amor cresça, que o perdão flua, que a comunhão seja fortalecida. Que o teu Espírito Santo encontre repouso permanente e que jamais se retire daqui. Eu oro, Senhor, por cada família representada. Que os filhos sejam protegidos e direcionados nos teus caminhos. Que os pais tenham sabedoria e graça para conduzir. Que o lar seja cheio de riso, saúde e esperança. Que nenhuma palavra de maldição permaneça, mas que somente a tua voz ecoe neste lugar. Que cada som, cada conversa, cada momento seja cheio da tua presença. Deus eterno, sela este lar com o sangue do Cordeiro. Que nenhuma enfermidade permaneça, que nenhuma opressão se levante. Que os teus anjos acampem ao redor e que a tua bênção permaneça dia e noite. Toca agora, Senhor, com a tua mão poderosa e estabelece o teu trono neste lar. Que o teu Espírito encontre aqui descanso e que esta casa seja reconhecida como morada do Altíssimo. E eu declaro, em nome de Jesus, esta casa é um altar de adoração. Este lar pertence ao Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite aqui. Que a glória de Deus cubra cada canto e que a presença do Espírito Santo permaneça viva, constante e inabalável. Onde havia trevas, agora há luz. Onde havia dor, agora há consolo. Onde havia medo, agora há fé. Pai, nós te agradecemos porque o céu se abriu sobre esta casa. A partir de hoje, este lar nunca mais será o mesmo. Que a tua presença permaneça e que o teu nome seja exaltado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. O selo da bênção. Quando a oração termina, não é o fim, é o início de uma nova atmosfera. O céu foi aberto, a presença de Deus foi convidada e agora o Espírito Santo começa a mover-se silenciosamente dentro deste lar. A paz que você sente não é apenas um alívio emocional. É o testemunho de que Deus está presente. Ele ouviu, Ele desceu, Ele selou. E tudo o que foi consagrado a Ele nesta oração passa a ser propriedade do reino. A partir de agora, o seu lar não é apenas um endereço. É território celestial, um ponto de encontro entre Deus e a sua família. Há um selo invisível sobre cada parede, cada cômodo, cada pessoa que habita aqui. Esse selo
é o sinal de que este lugar foi separado para o Senhor. Assim como o sangue do Cordeiro marcou as portas das casas em Israel, e o anjo da morte não pôde tocar nelas, assim também a presença de Deus marcará o seu lar. Nenhum mal encontrará entrada onde há oração constante, fé viva e louvor sincero. O inimigo pode tentar, mas não prevalecerá, porque onde Deus habita, o mal não permanece. De agora em diante, este lar precisa ser guardado com zelo espiritual. A presença de Deus é como uma chama. Quanto mais alimentada, mais forte se torna. Continue orando, continue adorando, continue declarando a palavra. Não permita que a rotina apague o que o Espírito acendeu. Ore ao acordar, agradeça ao deitar, consagre as decisões, abençoe as refeições e lembre-se sempre de que a casa onde há oração é uma casa que resiste a qualquer tempestade. O selo da bênção não é apenas proteção, é também promessa. Onde Deus está, há multiplicação. O amor se multiplica, a esperança se renova, a prosperidade se manifesta, a saúde se fortalece. O Senhor começa a agir em detalhes que antes pareciam esquecidos. Portas se abrem naturalmente, caminhos se alinham, e a graça cobre o lar como um manto. A presença divina traz equilíbrio e sabedoria, e até os momentos difíceis se tornam oportunidades de crescimento espiritual. Quando Deus habita em um lar, a paz se torna permanente. Não significa que não haverá problemas, mas significa que haverá força para enfrentá-los. A presença dele não elimina as lutas, mas as redimensiona. O que antes era motivo de desespero passa a ser motivo de oração. O que antes era peso passa a ser aprendizado. Essa é a marca de um lar abençoado. A presença de Deus é tão real que até os ventos parecem obedecer. Agora é o momento de declarar com fé: Senhor, esta casa é tua. Cada vida que habita aqui te pertence. Que o teu espírito permaneça, que a tua luz nunca se apague e que o teu nome seja exaltado todos os dias. Essa é a confissão que mantém o selo ativo, a declaração que reafirma a aliança. Deus não apenas entrou, ele decidiu permanecer. E enquanto a sua presença habitar aqui, o inimigo não encontrará espaço. A inveja será quebrada, as palavras contrárias serão anuladas. E a paz do Senhor será escudo sobre cada um dos que vivem neste lar. Haverá dias de alegria inexplicável, de gratidão espontânea, de fé renovada. Porque quando Deus sela um lar, ele não apenas protege, ele prospera, cura, transforma e usa como instrumento para abençoar outros. Então, receba esta verdade em seu coração. A partir de hoje, este lar é casa de Deus. O Espírito Santo tem livre acesso, a presença divina é constante, e o nome do Senhor é exaltado em cada detalhe. Que a paz que vem do alto seja o alicerce, que o amor de Cristo seja a estrutura e que o fogo do Espírito seja a chama que nunca se apaga. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com outros lares. Seja instrumento de Deus para espalhar a luz. Porque toda casa que carrega a presença de Deus se torna uma semente de transformação para o mundo. Onde ele habita, a vida, a esperança e a bênção. Que o selo da presença divina permaneça sobre o seu lar, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.